Bem-vindos ao Brasascast, o nosso podcast, onde a gente vai compartilhar um pouquinho das histórias dos colaboradores, nossos desafios aqui do dia a dia da empresa, receber alguns convidados externos também. E a nossa convidada de hoje, ela tem 35 anos de casa e ela foi professora do nosso presidente, que tá aqui, o Peter Adorno. Seja muito bem-vinda, Terry, tá aqui com a gente hoje. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Peter tá aqui de co-host com a gente hoje também. E, Terry, você tá aqui há 35 anos. Isso é muito tempo. Muito. Quando que você entrou? Em 1987. 87. E conta um pouquinho pra gente como começou essa sua longa jornada aqui no Brasas. Como você chegou aqui? Em 87, tinha uma amiga que trabalhava no Brasas Leblon. E eu tinha estudado na Inglaterra. E voltando, ela insistiu muito comigo que eu fizesse o treinamento do Brasas. Então, estava na época do treinamento. E ela falou, olha, acho que você tem tudo a ver com Brasas. Conversa com o coordenador, eu acho que você vai gostar. Faz a entrevista com ele. Deu o telefone dele. Fui fazer a entrevista. Morrendo de medo, mas fiz o treinamento, deu tudo certo. E eu me apaixonei pelo método. E aí foi aquilo, né? Treinamento... um mês daquela loucura, e comecei a dar aula em Botafogo e no Leblon. E daí, pronto, saí mais. Todo professor que vem aqui, quando cita o treinamento, é sempre a mesma coisa, né? Aquela loucura, aquela um mês super exaustivo, mas todo mundo fala que vale muito a pena no final. Sabe por quê? Porque é no treinamento que a gente aprende como que a gente vai dar um método Brasas. Né, essa é a diferença, né, esse é o segredo do Brasas, né, que as pessoas falam, o que o Brasas tem de especial? É a metodologia. É que eu sempre falo, o segredo do Brasas é a metodologia, o segredo do bolo é a metodologia. E assim, não é fácil, né, que eu falo para os professores, os futuros professores, né, aquelas pessoas que querem dar aula no Brasas. É fácil dar aula no Brasas? Não, você vai ter que passar por um treinamento, mas você vai aprender aquilo tudo. E assim, é um aprendizado para a vida. Para você ter uma ideia, eu era mega tímida. Ninguém acredita, né? Fora do Brasas, eu sou tímida. Mas chega no Brasas, vem uma coisa... É uma persona, né? Exatamente. E assim, você aprende a pensar rápido, sabe? Você aprende um gestual rápido. Então, você leva para a vida também a coisa toda da metodologia do Brasas. É muito, muito interessante. Essa é a qualidade do ensino nosso, né? Eu sou apaixonada, Mas realmente. Faz diferença, né? Total, total. A gente tem, assim, muito histórico, né, aqui na empresa, de funcionários que estão há muitos anos com a gente. Uhum. E o que você acha que é um diferencial, assim, do Brasas que faz com que as pessoas queiram ficar por tantos anos? Eu acho, assim... No meu caso, eu estou no Brasas há 35 anos, né? Eu já passei de vários cargos. Eu já fui professora, coordenadora, agora eu estou na parte da equipe de material, né? De material didático. Então, eu estou sempre me desafiando, aprendendo coisas novas. E o que eu acho que a gente encontra no Brasas é sempre desafio. Você está sempre se desafiando. Sabe? E a equipe é muito interessante. A sala dos professores é muito interessante. E tem uma honestidade do Brasas em si, que eu acho bacana. Sabe? Assim, você vende uma coisa que você sabe que acontece, você vende uma coisa que é verdade, que você acredita. Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Além disso, acho também que tem muito essa sensação de pertencimento, né? Eu vejo completamente, completamente. E vamos combinar que você trabalhar num lugar que você, ao mesmo tempo, se diverte, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Não existe coisa melhor, porque, assim, todo mundo que trabalha no Brasas gosta do que faz. E né? torna tudo mais leve, né? O dia a dia de trabalho. Certeza. Eu estava conversando, antes de entrar aqui, eu estava conversando com a Iris, que trabalha na minha equipe, né? E a gente estava falando uma coisa muito interessante. Antes de entrar na sala de aula, você pode estar com o maior problema da sua vida. Eu tô como é que eu vou resolver esse problema? Mas abriu a porta da sala de aula, você não tem
tempo de pensar naquele problema, né? E assim, nem o professor e nem o aluno. Então, é muito interessante, assim, como a coisa acontece. É você se divertir, é você pegar aquela aula e transformar aquilo naquele foco, né? De ser com seriedade, mas ao mesmo tempo leve, né? É isso que é muito bacana. Atualmente, né, você falou que você está trabalhando no departamento de material, Sim. mas você começou no Brás como professora. Sim. E como foi essa experiência da sala de aula, do dia a dia com os alunos para você? Eu amo dar aula. Na verdade, eu acabei de dar aula, assim, em 2020. Então, até pouco tempo eu dava aula, né? É assim, se me perguntam, qual é o seu talento? É ser professora. Aliás, eu tenho a maior admiração pelos professores. Eu sou apaixonada pelo professor em si. Eu acho uma profissão linda, maravilhosa. É assim, eu tenho maior respeito. E a coisa de ser professor, a troca é muito interessante, né? Porque você aprende muito, né? Você ensina e você aprende. Na verdade, o aluno te ensina a ensinar melhor, né? Então, essa troca é bem interessante. Eu adoro ensinar. É bem legal ouvir você falar isso, porque teve alguma outra pessoa que veio aqui também, e agora eu não me lembro quem, algum outro professor que falou exatamente isso. Na hora de ensinar, eu acabo aprendendo mais do que ensinando. Com certeza, porque assim, quando o aluno tem alguma dificuldade, né, esses são ainda melhores para te ensinar, porque você tem que parar e se desafiar de pensar numa maneira melhor para ensinar aquele aluno. Né? Então, assim, não é você não pode ficar acomodada, você vai querer estar junto para ensinar aquele aluno, né? Eu acho o máximo, Falando em alunos difíceis, desafiadores, a gente soube que você teve um aluno especial, bem inusitado. Conta pra gente quem foi e como foi a experiência. Eles fazem isso comigo. Eu acho melhor a gente pular essa pergunta. Vamos para a próxima. Não, vamos falar. Peter foi meu aluno. Kids 2, era pequenininho, tá, gente? Era 9 anos, né? Ele não era presidente do Brás ainda. Não. Mas era assim, mega bagunceiro. Super falador daqueles que você fica pay attention, pay attention, pay attention. Mas ao mesmo tempo que ele era bagunceiro, ele era muito sedutor, carinhoso. Então, no final da aula, ele sabia que eu ia falar com a mãe dele e ele ficava, please, 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 liga pra minha mãe, vou ligar pra minha mãe. E eu me lembro que a primeira vez que eu liguei pra Tânia, pra mãe dele, eu liguei cheio de cerimônia, né? Vou falar com a Tânia. A Tânia me deu o maior apoio. Terry, você tem carta branca pra fazer o que você quiser. Vou falar pra esse menino que ele vai estar de castigo. Eu ficava assim, pensava na carinha do Peter, né? Ficava, não pega pesado com ele não, por favor, Tânia. Mas era... Sofria, cara. Sofria, né? Mas era assim, aula seguinte, começava 20 minutinhos anjinho, depois era a mesma coisa. Mas era uma turma ótima, a gente conversou sobre isso. Vai, era um bom aluno. Excelente aluno, excelente. Eu sempre tive muita facilidade, eu tive muita sorte no Brasil de ter professores maravilhosos. Você sempre foi bom aluno, né? Sempre fui bom. Quando eu queria, eu sempre fui bom. Eu tinha essa coisa de falar, não consegui ficar parado quieto, eu fico até hoje assim. Uhum. Então, acho que eu aprendi a usar coisas aos meus benefícios, a minha necessidade de não conseguir ficar quieto e parado. E as broncas valeram a pena, né? As valeram a pena. E o método Brazos é bom, né? Pra aula que é mais agitado, assim. Exato. Gosta daquela monotonia, daquela aula parada. Não, exatamente. Porque eu também sou assim. Eu falo assim, mas eu também sou. Eu também sou super agitada, então eu entendo perfeitamente. E foi uma turma que foi junta do Kids 1 ao Book 10. Então, Nossa, eram legal. todos amigos de Brasas. Eu tinha um amigo que era da escola, mas os outros todos a gente conheceu no Brasas. Então, assim, era uma turma muito unida, muito fechada. Muito especial, né? Especial, foi muito bacana ver depois todo mundo na formatura e tal. A galera que tava junto há 8 anos, 6 anos, 7 anos. E é legal porque essa coisa da sensação de família é para além dos funcionários, né? Os alunos também, a gente tem muito isso. Só que Eu lembro quando eu estudei no Brás também, eu não fui, tipo, do início até o final com uma mesma turma, mas eu fiquei um bom tempo com uma mesma turma e a gente tinha muito essa sensação, a gente era amigo para além dali da sala de aula.
Para sempre. E o zelador, e o diretor. Tudo. E você acaba conhecendo todo mundo já tem um carinho especial, né? Quando sai uma choradeira. E você sabe, Peter, que até hoje, às vezes eu passo na rua, os alunos me reconhecem e falam comigo, e às vezes, né, me mandam mensagem através das redes sociais. É bem, bem bacana, assim, eu morro de saudade. Assim, meus alunos, eu sou super orgulhosa de ter, né? Porque estou na frente de um... Terry, mudando um pouquinho de assunto agora, mais sobre a Terry para fora do personagem professora Brazos. Maria Tereza. Maria Tereza, exatamente. Maria Tereza. Porque Terry, né, o nome Brazos, mas é a Maria Tereza. Você tem uma irmã gêmea. Tenho. Que legal, e como é isso? Como é essa relação com a sua irmã? Falam que gêmeos têm uma ligação absurda que ninguém consegue entender, né? Somos gêmeas idênticas. Nossa! E super, hiper parecidas. E assim, engraçado, quanto mais velhas, mais parecidas nós estamos ficando. E assim, engraçado, que toda vez que a gente sai na rua, a gente já tem assim um acordo de ser simpática com qualquer pessoa que fale com a gente. Que podem pensar. Exatamente. Então, volte e meia, ela fala assim, olha, hoje falaram, oi, Terry, eu dei um adeuzinho. Nosso acordo é nunca fazer a egípcia. Tem sempre que dar um tchau. Ela é advogada, né? Trabalha com uma empresa de gas e oil, e eu trabalho no Brazos, né? Então, a gente tem sempre que fazer um hi, um hello. E ela me ajuda nisso, né? Então, assim, se ela, por acaso, alguém não souber o nome, hi, darling, hi. Mas a gente tem uma ligação muito especial. E a filha dela, minha sobrinha, né, e afilhada, todo o material de Junior, dessa leva nova, eu testei com ela. Então, essa coisa de, santo de casa não faz milagre, na minha casa faz milagre. Desde assim, J1A até o J3. Fizemos todos eles juntas. Que legal. Então, assim, era dever de casa, era todo teste de drill. Vamos ver se essa lição funciona mesmo. Vamos ver se essa atividade funciona. Então, ela me ajudava muito nisso, sabe? Que legal. E ela estudou no Brasil? Estudou comigo. Fez isso, fez todas as lições, fez todos os livros comigo, testando o material. E isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que existe muito no Brazos, né? A Eleonora sempre me falou que o primeiro Juniors foi feito pro meu irmão. Quando ele entrou no Brazos, ele fez o Kids antigo, e o Juniors, a Eleonora já escreveu o material para ela. Quando eu entrei, foi feito o Kids. E hoje, né, a Olivia, minha filha, entrou e ganhou o Kids One novo, que já é o Kids One que Terry participou, e participou da reformulação toda. E o Lip ganhou o Kids 2. Muito então, assim, tem uma coisa da gente ser a cobaia, né? Dos pequenos Brazos serem cobaia para muita coisa. E ao mesmo tempo a gente vai se reinventando. As gerações são muito diferentes. Quando eu estudei era uma coisa, né? A gente estava falando dos livros do Brazos. O meu era um binder, o seu já era o pequenininho de fichário, hoje já é esse amarelo grande. Então, assim, essa renovação do material, né, vem muito dentro do nosso dia a dia aqui e dessa geração. Você vê a geração mudando, você precisa... E deve ser muito legal, né, assistir, tipo, todas essas mudanças, pensar... Tudo isso que o Peter falou agora da mudança de material, você assistir tudo isso, deve... Assistir e participar de dentro. Participar, exatamente. Pois é, durante todo esse tempo, né, e sim, durante a parte que eu fazia coordenação do Rio também, nessa parte de criança, era bem bacana, porque eu tinha que ir em todas as unidades. Então, eu conheci muita gente, muitos professores, assisti muita aula e aprendi muito com os professores também. Então, eu via o nosso material sendo dado, né? Cada professor tem sua assinatura, um é mais rápido, o outro é mais engraçado, né? Mas você vê o nosso material sendo apresentado de maneiras, com o jeitinho de cada um. Eu aprendi muito, era muito interessante. E conheci muita gente, assim, Niterói, Itaipu, Nova Iguaçu, Caxias, era fora do Rio também, né? Eu fazia franquias, Goiânia, Brasília,
fui Juiz de Fora, Teresópolis, acabei depois morando lá, Petrópolis, né? Se tem... O mais legal é que nosso material é único, né? Então você vê em todos os pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas com o mesmo material, né? E do mesma metodologia. Doido. E nesse ponto, assim, porque é único, mas cada professor tem o seu jeitinho. Ah, sim. Cada professor tem o seu toque pessoal numa coisa que a gente formata para todo mundo. Exatamente. É que eu brinco. Um é rock and roll, o outro é mais reggae, né? A Terry é super rápida, né? Cada um tem sua assinatura. Sim, é porque o método é único, mas os professores não são robôs, né? Então, Exatamente. cada um coloca do seu jeito. Exatamente. E uma história engraçada, voltando, quando eu era aluno, que eu achava o máximo que a Terry fazia jogo todo final da aula. Game time. Game time. Eu amava. E eu achava isso o máximo. E só depois de velho, né, que eu fui descobrir que tá tudo no material. Quando eu era aluno, eu achava que ela era super criativa. A professora, jura? Eu falava, caraca, sempre tem um jogo. Ela puxa... A gente não tinha Active Board naquela época, né? Tinha que ser mais criativo ainda. Então, assim, eu achava aquilo ali e falava, cara, é muito maneiro. Toda aula a gente joga um pouquinho no final pra lembrar, pra fazer uma coisa diferente. Depois, quando eu entrei aqui, descobri que tá tudo no manual. Pronto, agora ele contou o segredo. Está tudo no manual. Brincadeira. A galera é criativa nos jogos, né? Porque, cara, são minutos e minutos de repeat again. E com criança tem que ser criativa, né? Porque pra criança perder a atenção ali é muito rápido, né? É melhor dar aula pra criança ou pra adulto? Eu gosto dos dois. Eu acho criança mais desafiador, sabe? Porque ele te diz na hora ali, né? E chega uma hora que ele te diz na hora, né? Se tá gostando, se não tá gostando, se tá entendendo, não tá entendendo, né? O adulto já é uma outra pegada. Eu gosto muito de dar aula também para a terceira idade. Acho ótimo, porque você vê o esforço, às vezes, que a pessoa está fazendo, né? E quer aprender, e está cansado, mas quer aprender. Eu acho que cada etapa é diferente, né? Tem a sua magia. Mas criança é muito bom, porque eu viro criança junto, né? Terry, você está aqui há muito tempo. Você contou agora que você visitou muitas unidades, conheceu muita gente. Então, você deve ter alguma história, alguma curiosidade para contar. Alguma história diferente que você viveu. Ela fala isso na frente do meu boss, gente. Olha, muitas histórias, né? X-rated versions e não. Muitas. X-rated, muitas. De criança tem um monte engraçada. Teve uma que eu adoro, que eu até conto né, quando eu dava workshops de treinamento, de um aluno super inquieto também. Eu dei uma bronca na turma, porque estava todo mundo fazendo bagunça. Aí eu dei aquela bronca. Assim que eu terminei de dar a bronca, o aluno levanta, abriu a porta, saiu e voltou. Aí eu falei, como é que pode você, depois dessa bronca, fazer isso? Teacher, foi só um pulzinho. Sabe? Então, assim, tem umas coisas assim lúdicas, sabe? Muito legais. Criança é o máximo. Não, e tem aquelas coisas tem umas dobradas que eu amo, que é clássica, né? Que nem foi comigo, que é, ok, teacher, já entendi que... A gente fala, né? My name. Repeat, my name. Já entendi, teacher, que my é peito. Né? Então, tem várias, né? Ai, muito bom. A ideia, assim, desse podcast, mas é contar um pouquinho dos bastidores, né, do dia a dia dos colaboradores, né, para as pessoas entenderem o que está por trás, né, que existe todo um trabalho por trás. Então, conta um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia trabalhando com material, quais são os desafios dessa área. É muito interessante trabalhar com material, porque primeiro você tem que fazer muita pesquisa na internet, muita pesquisa em livro, né, para estar sempre atualizado o que está acontecendo, né? Então, ver como que a gente pode
facilitar a gramática, como que a gente pode colocar o aluno mais interessado na aula, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, né? O imediatismo é muito grande, a internet é muito rápido, os alunos querem tudo muito rápido, principalmente as crianças. Então, a gente tem sempre que acompanhar isso tudo, né? E a parte gramatical do Brazas, ela nunca pode ser pesada. Nossa metodologia, ela sempre foi focada na gramática, mas ela sendo dada de uma maneira leve, de uma maneira fun, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Essa é a pesquisa que a gente tem, né? Isso é o desafio. Esse é o desafio. Outro desafio que eu tenho, que eu amo, é assim, você tem milhões de ideias, aí você senta, né, escreve aqueles milhões de ideias, transformar tudo aquilo em metodologia Brazas. Porque não é só ter aquela ideia, né? Você transformar pensamento na metodologia Brazas. Porque às vezes você tem coisas ótimas, né? Os professores até mandam, e pessoas mandam para mim ideias maravilhosas, mas nem sempre elas coadunam com a nossa metodologia, né? Ótimo, são coisas ótimas, mas a gente tem que ser fiel à nossa metodologia, porque funciona. Assim, eu nunca vi não funcionar, assim, sabe? Se a gente segue a nossa metodologia, se o aluno segue o que o professor está recomendando, dá certo, né? É por isso que eu estou no Brasil há tanto tempo, porque eu acredito, porque eu vejo acontecer, né? A resposta de milhões para a pergunta. Mas é a resposta, né? Assim, é a resposta que o professor... É muito bom, né? Você trabalhar com uma coisa que você está vendo acontecer, que você acredita, que você vê que os resultados. Você vê o O resultado. resultado final é o que faz a gente brilhar o olho de acordar e ter um propósito de vida. Exatamente. E assim, não é fácil, assim, não é uma coisa fácil, porque é difícil para o professor, né? Que o professor tem que preparar a aula, que quem vê a aula em si, nossa, a aula é um show, a aula realmente é o máximo, parece um teatro. Parece, mas horas de preparação, sabe? O professor, sabe, deu um duro danado para preparar aquela aula, porque tudo bem, existe um manual que foi escrito com todo carinho, tá tudo no manual, mas ele tem que pegar aquele manual e dar a assinatura dele, né? Ele tem que preparar a aula de acordo com aquela turma, né? Então, assim, nada é fechado. Cada professor, ele vai adaptar aquela lição de acordo com aquela turma. A turma, por exemplo, que eu tinha com o Peter, que era de impossível, era dada de uma forma diferente de uma turma de alunos quietinhos, que eu tinha que colocar aquela turma mais agitada, né? Então, assim, por trás disso tudo existe muito trabalho. O backstage é grande na sala dos professores, em casa, de preparação. Muito. E assim, estudo. E outra coisa também que as pessoas não têm noção é do exigência de qualidade, né? Que o Brazas tem, né? Assim, por isso que eu tenho tanto respeito pelo professor do Brazas, porque além de todo o trabalho de preparação de aula, nós temos coordenadores que assistem às aulas, nós temos workshops que nós estamos apostando que o professor, né, vai lá e vai se aprimorar, mas é tempo do professor de ir se aprimorar. É um trabalho danado, né, gente? E a aula Brazas em si exige muito. Fisicamente, né? Exige garganta, né? Então, assim, por trás daquele show é muito trabalho. É muito trabalho. Você hoje é nossa gerente de material didático, mas você, pelo que eu lembro, né, e pelo que a Eleonora fala, você sempre participou como professora, né, de sugestões de material, você sempre teve essa afinidade com o material e eu vendo, eu participei de algumas reuniões de material, é um trabalho difícil e meticuloso e um pouco até cansativo, né? E eu tenho uma pergunta dupla, né? Da onde veio
isso, o seu gosto por material, porque tem muito professor que entra da aula e não participa, né, do material. Eu acho que tem que ter uma vocação para isso. E a parte 2 é trabalhar com a Eleonora, né? Nossa chefe, né? Chefe de todo mundo. Uma pessoa brilhante, fora da curva, e que essa desafia a gente a ser melhor todo dia. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que da onde veio esse seu gosto pelo material e o dia a dia com a Eleonora? Assim, além de ter o talento de ser professora, porque eu acho assim, esse foi o talento que Deus me deu. Eu sou professora, eu não estou professora, eu sou professora, né? Eu amo escrever, sempre amei desde pequenininha. Meu pai era escritor também, era advogado, mas meu pai sempre foi escritor, pesquisador, sabe? Então acho também que veio um pouco na sanha, né? Essa coisa de escrever. Meu pai, né, adorava fazer trabalho de pesquisa de história, escreveu vários livros. Então acho que isso já vem na minha, né, hereditário, né? E Eleonora, ela me ensinou tudo sobre escrever material. Tudo que eu sei sobre material foi Eleonora que me ensinou. Então, assim, as pessoas falam, é difícil trabalhar com Eleonora. Eu não acho, porque eu aprendi com ela, né? Então, eu conheço a cabeça da Eleonora. Eu já sei para onde eu vou, sabe? Então, tem 2 pessoas que eu sou realmente muito agradecida. É o Wayne, que me ensinou sobre metodologia. Tudo que eu sei sobre metodologia foi o Wayne que me ensinou. E tudo que eu sei sobre escrever material foi a Eleonora que me ensinou. Até hoje, assim, dúvidas que eu tenho, eu ligo para a Eleonora. Eu vou dar um workshop, primeira pessoa que eu ligo é a Eleonora. Sabe? As pessoas falam, você vai ligar para a Eleonora. Olha, tem essa... Eu também. Tenho uma dúvida, geralmente, a cabeça dela. É a primeira pessoa que eu mando. Eleonora, eu vou te mandar um workshop aí para você dar uma olhadinha. É a primeira pessoa que eu mando, porque são olhos exigentes. Mas você confia naquele... Os olhos exigentes são os olhos bons, né? Sim. Isso aí atualizado, né? Exatamente. Então, eu sou muito agradecida a essas 2 pessoas, sabe? E imagina, você gostar de dar aula e você gostar de escrever, eu tô no lugar certo, né? É muito legal, porque é bonito ver você falando tanto, assim, da sala de aula em si, quanto do seu trabalho com material atualmente, porque seu olho brilha, assim, né? A gente consegue ver uma paixão no que você tá falando. Eu tenho mesmo, sabia? Eu sou apaixonada pela sala de aula. Eu dei aula até 2020. Nessa loucura de pandemia, eu estava dando aula. Por isso que eu digo, porque não tem assim... Theo, você está há 35 anos no Brazos. Então, assim, fui professora, fui coordenadora, dava workshop, fazia treinamento, dava aula em pandemia, tive que aprender a dar aula na pandemia através do computador, me desafiando, e adorava as minhas aulas, né? Assim... Modestamente, eu achava minhas aulas ótimas. E como foi esse desafio de dar aula na pandemia, né? Porque a gente teve que adaptar todo o método Brazos para o online. E como foi isso? Foi muito desafiador? Foi muito desafiador, mas foi muito bom. Eu amei, adorava as minhas aulas. Primeiro porque eu estava morando na casa da minha mãe, transformei o escritório dela numa sala de aula. Pegava tudo que tinha em casa para mostrar, né? Dava aula para criança, então minha cadeira, minha mesa era tudo cercada de objetos. No final, eu fazia sempre jogos online, e era engraçado que os pais participavam escondidos. Então era engraçadíssimo, porque era assim, no final fazia uma gincana. Aí era assim... Estava dando aula, por exemplo, sobre roupa. Então, agora vou contar até 10. Eu quero que vocês tragam e mostrem no monitor uma blusa azul. Estou contando. 1, 2, 3. Eu vi as gavetas, que não eram eles, os pais, abrindo as gavetas. Às vezes vinha a mão de uma mãe assim.
vi o pai correndo de um quarto para o outro, sabe? Os pais eram mais animados que as crianças. Então era muito bom, né? Ai, que legal. Terry, a gente tá finalizando aqui, a gente vai começar a finalizar. E eu queria saber se você gostaria de deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Qualquer coisa que você queira falar, seja relacionado ao Brazos, inglês, um conselho de vida, o que você quiser. Tem. Conselho de vida é assim, sempre se desafiar, né? Conselho para todos. Ser professor é o máximo. Então, assim, a gente tem que valorizar muito o professor. Muito. Valorizem o professor do seu filho. A escola é o máximo. Eu tenho, assim, a maior admiração por todos os professores. E eu queria mandar um beijo enorme para todos os professores do Brazos e todos os colaboradores, as pessoas que trabalharam comigo no Brazos, assim, as pessoas dos serviços gerais, que o maior carinho por eles, do backstage, do departamento pessoal, pessoal que eu conheci desses 35 anos, do Brazos Teresópolis, que trabalhei 10 anos com eles por lá. Mandar um beijo para todo mundo, que hoje são ainda os meus amigos, né? Eu casei com o diretor do Brazos. E dizer que estamos juntos, é o trabalho de equipe. E é isso que é bacana na vida, ter amigos, né? E acreditar no que a gente faz. É isso. Eu e você somos filhos, né, de Brazos, a gente já é geração aqui dentro, a gente tá... E eu acho que é um pouco disso, né? A gente vê as gerações chegando e as gerações conhecidas e pessoal querendo ficar aqui dentro e entrando no Brazos, e a gente cada vez cria, acho que um sangue mais Brazos até do que... Acho que várias empresas têm isso, mas eu acho que isso aqui é muito forte aqui dentro. Muito, né? É o respeito pela geração que passou, por tudo que passou. E eu sinto isso muito, sabe, Peter? Isso é muito, muito bacana. É respeito pela quilometragem e, assim, essa vontade de sentar na mesa, né, com essas gerações. Né? A gente aprende muito com a geração nova e a geração mais antiga aprende muito com a que está chegando, né? Essa troca é muito, muito bom para todo mundo. Importante. E a nova aprende muito com a geração mais antiga. A gente falou de pandemia, né? Quantas coisas que a gente já não passou pelo Brasil, de inflação, de planos, né, financeiros. E quando chegou a pandemia, eu virei para ele e falei, cara, e agora? Ela, não, a gente sobreviveu tudo, a gente vai sobreviver esse também. Não, e você foi maravilhoso, by the way. Obrigado. Terry, a gente tem uma surpresa para você. E Eu sou um convidado, eu vou deixar nessa força. Olha, é um mimo e agradecimento à sua vinda aqui. A gente ficou muito feliz de te receber aqui. Você claramente tem muita coisa para contar. Foi ótimo ouvir um pouquinho da sua história, né? Porque 35 anos já é difícil resumir, assim, em alguns minutos. Mas foi ótimo. Muito obrigada. Beijo. Eu agradeço como aluno, né? Eu acho que é o que eu sempre falo, você foi a professora que quando eu tenho que lembrar de alguém e de sala de aula, fala, cara, Terry. Ai, para. Para. E quando você quis voltar para o Rio, né? Foi muito importante para o Brazos, eu acho, para a gente dar essa qualidade no material. Eu acho que você é essa ponte Eleonora futuro para mim, né? Que a gente sabe que Eleonora não vai durar para sempre, mas pelo menos agora a gente tem um futuro caminhando aí. Próximo. Então, eu agradeço seus 35 anos e espero que fique mais uns 10, 15 com a gente. E aí depois você passa a bola para a próxima e a gente vai fazendo assim. Pra gente deixar o Brazos, eu acho que como sempre foi, né? A empresa que é e sempre será. Um beijo. Obrigado, gente. Obrigada, Terry. Tchau, gente. Acompanhe a gente nas nossas redes. Siga a gente no Spotify e no YouTube. Em breve, esse episódio aqui vai estar no ar. Tchau!